Olá pessoal, tudo bem? Nosso programa Saúde e Bem-Estar de hoje vai abordar um mal que causa muito sofrimento para as pessoas. É a síndrome do pânico, que cresce entre a população, que traz diversos desconfortos. O psiquiatra Rodrigo Huguet conversa conosco sobre a síndrome do pânico e tira dúvidas importantes. O quadro Mitos e Verdades vai desmistificar as nossas ideias sobre a síndrome do pânico. E a psicanalista e palestrante Bárbara Villani vai falar sobre as abordagens que podem ajudar no tratamento da síndrome do pânico. Muito bem, segundo a Organização Mundial da Saúde, a síndrome do pânico atinge entre 2% e 4% da população brasileira. As crises agudas de medo e de desespero atrapalham a qualidade de vida de milhares de pessoas. Quem está aqui com a gente no estúdio para falar sobre crise de pânico, sobre esse problema, sobre a síndrome de pânico, é o psiquiatra Dr. Rodrigo Huguet. Seja bem-vindo mais uma vez aqui, doutor. Sempre uma satisfação recebê-lo. Bom dia, Fernando. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com você. Parabéns ao programa Viver Brasil por um tema tão relevante. Exatamente. Informação útil sobre saúde e qualidade de vida, esse é o nosso lema e a gente tem a alegria de receber pessoas competentes como o senhor, doutor. Vamos primeiro definir síndrome do pânico, esse é o termo correto? Fernando, as crises de pânico são crises agudas, de ansiedade aguda, que podem ser espontâneas ou provocadas por algum motivo. Pode ser para uma pessoa que tem medo de falar em público, que tem medo de algum bicho ou de alguma situação, ou então pode ser espontânea. São crises agudas de ansiedade que a pessoa tem alguns dos seguintes sintomas. Ela tem o coração acelerado, fica suando, fica com uma pressão no peito, fica achando que vai enlouquecer, achando que vai morrer, achando que está fora da realidade, com frio na barriga. Tem alguns desses sintomas, não precisa ter todos não, tem que ter pelo menos 4. Isso é uma crise de pânico. Agora, para a pessoa ter o transtorno do pânico, então ela tem que ter essas crises de forma recorrentes e tem que ficar muito preocupado com essas crises, tem que ficar pelo menos um mês, boa parte do tempo preocupado, ansioso, se vai ter essas crises de novo e de repente até evitando fazer coisas, evitando situações por causa dessas crises. Porque o senhor falou de episódios que todo mundo já passou, a gente já teve esse desespero em algum momento da vida, ou certamente também isso vai acontecer de forma pontual aí na nossa existência, né, doutor? É preciso distinguir isso, né? Perfeito. Tem pessoas que eventualmente têm crises de pânico, mas não viram um transtorno do pânico. O transtorno do pânico é a doença do medo, da ansiedade, da preocupação. Essa preocupação, essa ansiedade de ter uma crise de novo. E frequentemente o transtorno do pânico vem junto com outra condição que se chama agorafobia. Ágora é um termo que vem do grego, ágora quer dizer praça, que é medo de lugares abertos, mas lugares abertos, na verdade, medo de lugares onde o socorro vai ficar mais difícil, onde a pessoa, se passar mal, pode ficar embaraçada, pode passar um constrangimento, pode ser difícil de sair, então ela fica com medo de sair de casa, medo de sair sozinha ou de ficar em casa sozinha, medo de lugares muito cheios, como um banco cheio, medo de lugares fechados, como cinema, um teatro, medo de avião, de elevador. Esses lugares, se ela passar mal, não vai ter socorro imediato, não vai ter como sair correndo. É muito importante a gente falar sobre isso, a agorafobia, porque existe uma relação muito direta com a pandemia que a gente viveu, com o isolamento que a gente passou e ainda está passando, e talvez possa ser necessário algumas medidas também sanitárias com relação a isso. Essa retomada pode desencadear alguns processos parecidos com ataques de pânico, até mesmo com o transtorno de pânico para muitas pessoas? É interessante você falar isso, porque eu vi dificuldades no início da pandemia, quando as pessoas tiveram que ficar isoladas, e eu tenho visto dificuldades agora para as pessoas voltarem também à rotina normal. Então, dificuldades ligadas ao aspecto do transtorno de pânico? As pessoas ficam mais ansiosas, mais preocupadas com, seja com vírus ou a voltar à rotina normal. Agora, o transtorno do pânico é uma doença muito interessante pelo seguinte: quando a pessoa tem uma crise aguda, um mal-estar agudo, ela tem que procurar um médico. Porque pode ser uma causa clínica, pode ser um problema da tireoide, pode ser um problema cardiovascular, uma arritmia. Mas depois que ele vai no médico
e o médico fala para ele que isso é um transtorno do pânico, então isso não causa mais perigo. Assim, a crise de pânico é muito desagradável, mas não passa disso. Ela não vai morrer disso, não vai enlouquecer disso. Então a pessoa tem que ser reassegurada de que ela não corre perigo tendo uma crise de pânico, porque o maior problema depois passa a ser o medo da emoção. Então teve um presidente americano, não sei se foi o Roosevelt, que falava, né, a coisa que a gente mais deve temer é o próprio medo, né? Então a síndrome o transtorno do pânico acaba sendo isso. A pessoa tem medo do medo. Medo de ter a crise de novo, de ter a emoção. Porque a crise de pânico em si, apesar de desagradável, não pode fazer mal. Assim, a emoção é que nem uma onda. Ela vem, ela chega no cume e depois passa. O problema tem uma linha de terapia, assim, nós vamos falar de tratamento mais à frente, né? É com medicações e a terapia que tem mais evidência de eficácia é a terapia cognitivo-comportamental. A terapia cognitivo-comportamental fala que a gente reage emocionalmente não tanto às coisas que acontecem com a gente, mas às leituras que a gente faz das situações. Então, na crise de pânico, a pessoa interpreta alguma situação como perigosa. Então, ela reage como se tivesse que enfrentar algum perigo, como se tivesse que enfrentar um ladrão ou enfrentar um carro que está vindo atropelar ela. Então, o corpo se prepara para enfrentar aquele perigo. Então, o coração acelera para ir mais sangue para os músculos, a pressão sobe, né, as pupilas se dilatam, ela fica pálida, ela fica com os pelos eriçados, que é para brigar ou para correr. Só que pode não ser um perigo real, pode ser um perigo imaginário. Por exemplo, ela pode pensar que está atrasada para o compromisso, ou que vai acontecer alguma coisa, ou que vai ir mal no Enem, não sei. E aí, quando ela tem esse pensamento e tem essas emoções, ela começa a achar que fica ansiosa por causa das emoções. Começa a achar que está acontecendo alguma coisa com ela, que ela vai perder o controle, que ela vai ter um infarto, que ela vai desmaiar. Aí ela vai ficando mais ansiosa e entra no loop de ansiedade. Uma coisa puxa a outra, que puxa a outra, e aí essa roda gira de uma forma incessante, né? Sem parar. Então o problema não é a crise inicial de ansiedade, o problema são as interpretações catastróficas. A pessoa interpretar isso de forma catastrófica e achar que vai descontrolar, que vai passar mal, que vai ficando mais ansioso. Doutor Rodrigo, o senhor falou sobre esses sintomas físicos, né? Eles se confundem com alguns outros problemas que podem ser ligados a questões orgânicas, até um infarto, por exemplo, né? Os médicos, de uma forma geral, eles já têm essa facilidade de diagnosticar, um cardiologista, por exemplo, ou um gastro, ele pode falar, olha, a questão está ligada ao pânico, já existe esse diagnóstico de forma mais facilitada? Ô Fernando, todo médico que trabalha em pronto-socorro está acostumado a atender pacientes que chegam com ataques de pânico. O cuidado que esse médico tem que ter é para não invalidar o sofrimento da pessoa, não desqualificar a pessoa, não falar que ela não tem nada. Isso é coisa da sua cabeça? Isso, não falar que é coisa da sua cabeça, que é só emocional, que ela não tem nada. O sofrimento que ela tem, as emoções que ela sente são reais. Só que isso, graças a Deus, não quer dizer que é um problema orgânico. Mas não deixa de ser real por causa disso. Então, a gente tem que estimular a pessoa a não catastrofizar, não ficar achando que vai ficar mais segura, né? Falar para ela que ela não vai morrer disso, que não vai enlouquecer, que não tem nenhum problema clínico, para ela não apavorar na hora da crise, mas sem invalidar isso também, sem transmitir para ela uma sensação de que seja fraqueza, ou falta de força de vontade, ou falta de autocontrole, porque ela começa a se culpar por causa desses sintomas e entra naquele ciclo negativo de se sentindo pior. E é interessante também, porque se a gente pensar quais são os principais fatores que levam ao desenvolvimento da síndrome do pânico, a gente está falando de questões muito particularizadas, né? Às vezes pode ser um trânsito congestionado, às vezes pode ser um gatinho de pelúcia. Então, cada caso precisa ser avaliado de uma forma muito única, não é, doutor? É muito interessante, porque, na verdade, as crises de pânico são muito fáceis de tratar. Normalmente a resposta, o tratamento é com antidepressivos, principalmente. E a resposta normalmente é muito boa. Ou então com a terapia cognitivo-comportamental, as respostas também são muito boas. O que é difícil de tratar é o medo. Então a pessoa fica com muito medo de ter outra crise. Então a parte física é fácil de tratar, a parte cognitiva, de pensamento, é mais difícil. Então, por exemplo, a pessoa tem medo de andar de ônibus, porque ela andou uma vez no ônibus e teve uma crise de pânico. Então ela entra no ônibus e começa a ter pensamentos do tipo... Não teve nada ainda. Não teve nada, ela está bem. Não tem problema no ônibus, está tudo certo. Ela está bem medicada, está tratando, está bem. Mas aí ela entra no ônibus e tem pensamentos do tipo, e se eu tiver uma crise aqui? E se eu não conseguir sair? E às vezes ela nem percebe ter esses pensamentos, esses são pensamentos muito rápidos, mas de ter esse pensamento, ela já começa a ficar ansiosa, já começa a ter um aperto no peito, aí ela começa a pensar assim, nossa, já estou passando mal, já estou tendo uma crise. Então é como uma profecia que se autoconfirma.
O medo da crise faz a pessoa passar mal. Então, parte importante da terapia é ajudar a pessoa gradualmente enfrentando as situações que ela tem medo. Porque ela vai evitando as situações que causam medo nela, né? Assim, né? Andar de ônibus, entrar no elevador, andar de avião, ou ficar num lugar fechado, ou andar sozinho, andar sem um calmante no bolso. Então, devagarinho, a gente vai estimulando a pessoa a enfrentar as situações. Agora, é importante esse estímulo ser gradual. Porque se você pega uma pessoa e manda ela enfrentar uma situação que ela não está preparada, ela vai ficar, né, muito angustiada com isso, não vai dar certo, e vai ficar se cobrando, vai ficar se culpando, e vai ficar com mais medo. Então, tem que ser que nem uma escada, né, enfrentamento gradual. Ela vai primeiro enfrentando a situação que tem alguma dificuldade, mas é mais fácil. Depois, se conseguir, ela passa para a seguinte. E tem que ser sempre, o que eu falo com meus pacientes, é que é um jogo que não tem perda. Assim. Ele vai tentar, que se der certo, ótimo, se der errado, bom também. Que a gente tem material para trabalhar. Quando a gente fala desse material humano, a gente fala de uma sopa de letrinhas, né? Que podem servir para diagnosticar, mas às vezes também para assustar um paciente. Se a gente fizer um teste aqui, eu vou ter algumas dessas muitas letras, acho que o nosso telespectador também vai acabar se surpreendendo que todo mundo tem um pouquinho desses problemas. Quando a gente fala de transtorno de pânico, existem relações com outros problemas aí, depressão, toque também, que é muito ligado à nossa vida social? Bem lembrado, o transtorno do pânico é muito associado com depressão, está associado com ansiedade generalizada, que é aquela ansiedade para tudo, né? Aquela mãe que é muito preocupada com os filhos, com o tempo todo, né, ansiosa, preocupada, muito associado com abuso de substâncias, né, dependência de álcool. Então, quando se trata do paciente de transtorno do pânico, tem que se avaliar se ele não tem uma comorbidade. Além disso, você falou, que é muito importante, assim, que a ansiedade não só é normal, como a ansiedade é necessária, né? O nosso sistema emocional, ele tem que ser muito rápido, porque se a gente enfrenta uma ameaça, não dá para ficar pensando, né? Se alguém vem agredir a gente, ou se um carro vem atropelar a gente não pode ficar pensando. Como nosso sistema emocional é rápido, ele é pouco preciso. Então, a ideia do tratamento é a gente aprender a escutar o que a nossa emoção está dizendo para a gente, mas não embarcar nela sem questionamento. Então, eu tive uma reação de ansiedade. Aí eu tenho que pensar, bom, o que meu emocional está me dizendo? Eu estou correndo algum perigo? Isso é um perigo real? É um perigo imaginário? Né? Se for um perigo real, eu tenho que lidar com ele de alguma forma. Ou se não tiver solução, eu tenho que tentar deixar ele de lado. Se for um perigo imaginário, eu tenho que tentar dar menos peso para ele. Agora, para um médico experiente como o senhor, quando um paciente chega com esse caldo de problemas, de ansiedade, algumas questões ligadas à ansiedade, à depressão também, como é que é feito o diagnóstico específico da síndrome do pânico? Como é que o senhor pode mapear ali com essa lente microscópica para entender, ó, o problema é esse, vamos atacar esse problema e de que forma? O diagnóstico tem critérios bem precisos. Ele tem que ter crises de pânico recorrentes e tem que ficar muito preocupado com isso. Tem que interferir na vida dele, ficar pelo menos um mês muito ansioso, preocupado com medo de ter outras crises. Atrapalha a qualidade de vida. Atrapalha a qualidade de vida. E isso é um critério importante de todos os transtornos psiquiátricos, né? O psiquiatra não é um normalizador. A gente não quer normalizar as pessoas, até porque a riqueza da vida é a variedade, né? A gente trata o que está dando problema, está causando sofrimento. E, então, esse tratamento, feito diagnóstico, vai ser feito com medicação, principalmente antidepressivos. A maioria dos antidepressivos são úteis para tratar o transtorno do pânico. E, no primeiro momento, a gente pode usar os ansiolíticos, os benzodiazepínicos, que são aqueles remédios de tarja preta. O ideal é que sejam usados no primeiro momento, que não sejam usados a longo prazo, para o risco de dependência. O que é usado a longo prazo são os antidepressivos. E também a psicoterapia, a terapia cognitivo-comportamental, que tem mais evidências, que é para a pessoa entender os gatilhos para essa crise de pânico, e enfrentando as situações que ela tem medo, porque a pessoa tem medo das situações que ela não pode fugir, né? Medo de lugares fechados. E também tem o seguinte, quando ela tem uma crise, isso é muito angustiante para ela. Então, às vezes, o que ela faz na hora dessa crise, ela fica achando que ela tem que fazer aquilo para melhorar. Só que a crise é passar sozinha. Toda crise de pânico passa sozinha. Porque não tem jeito, a gente não tem neurotransmissor suficiente para deixar a pessoa numa crise contínua. Esse processo pode virar um toque? De pensar, olha, eu tenho que fazer isso, mas quando eu fiz isso deu certo, porque eu estava pensando dessa forma, passou um carro vermelho nessa hora, eu tenho que esperar o carro vermelho passar de novo e eu fico aqui nessa roda para sempre. Pode gerar pensamentos, manias, assim, do tipo, por exemplo, eu só posso sair de casa se estiver acompanhado com alguém. Só posso sair se eu tiver um remédio de tarja preta no bolso.
só posso viajar de ônibus se eu tomar um remédio de tarja preta. O problema é que esses mecanismos de segurança vão atrapalhando a pessoa. Primeiro porque os remédios de tarja preta, eles atrapalham um pouco no tratamento da terapia cognitiva. Porque a ideia é a pessoa aprender a conviver com a emoção, não tirar a emoção. O tarja preta, ele tira a emoção, a pessoa não aprende a lidar com isso. E segundo, que cria uma variável a mais. Então, se um dia ela sai de casa e esquece o remédio, aí ela já fica muito ansiosa porque esqueceu o remédio. Então, esses mecanismos de segurança não são muito interessantes. Então, quando a pessoa tem diagnóstico, eu sempre falo que os pacientes são duas coisas que a gente trabalha com eles. Mudança, a gente quer que ele melhore, mas também aceitação. A aceitação dele poder sentir ansiedade e saber que tudo bem, que isso não vai fazer mal para ele. Isso é tão interessante que você vê que a gente procura situações de ansiedade, né? Por exemplo, a gente assiste filmes de terror que provocam angústia, medo, ansiedade. Vai no trem fantasma. A gente vai no parque de diversões, na montanha-russa, e a gente não sente mal. Por quê? Porque a gente não catastrofiza em cima dessa emoção. A gente sente ansiedade e não... A gente está esperando, mas às vezes a gente sempre se surpreende. Eu, por exemplo, sou cruzeirense, sempre me surpreendo quando eu vejo um cruzeiro. Não é uma montanha-russa que a gente não sabe o que vai acontecer, né, doutor? Mas o atleticano sofre mais, viu, Fernando? Você vê que até para ser campeão teve que passar aquele sufoco. O atleticano é sempre com emoção, viu? Agora, doutor, essa é uma recomendação médica para driblar a síndrome do pânico, explicando questões de ansiedade que a gente pode administrar. Aí o senhor está falando bastante aí da terapia comportamental cognitiva comportamental, né? Quais são as dicas práticas que a gente pode dar, a recomendação para os telespectadores que estão acompanhando a gente e que identificaram alguns desses aspectos aí que o senhor está dizendo? O que a gente pode dizer com relação a isso? Ótima pergunta. A primeira coisa é o seguinte, se você está tendo crise de mal-estar súbito, vá ao médico. Pode ser uma causa clínica, pode ser um hipertiroidismo, pode ser uma arritmia. Então, a primeira coisa é descartar se não é uma causa clínica. Se o médico te fala que não é clínico, que te dá um diagnóstico de transtorno do pânico, tem algumas estratégias que você pode usar para melhorar. A primeira é saber que é descatastrofizar, saber que você não vai morrer disso, que você não vai enlouquecer, que, perder o medo da crise. Outra coisa que você pode fazer é técnicas de relaxamento na hora da crise. Outra coisa é tentar focar a atenção em outra coisa, na hora da crise. Então, na hora da crise, a pessoa começa a focar muita atenção nesses sintomas, na ansiedade, na taquicardia, na angústia, e fica preocupado com isso, só vai aumentando. Se ele conseguir focar a atenção em outra coisa, aí tende a ir melhorando. Eu lembro que o meu filho, quando era pequeno, um dia ele chegou para mim angustiado, ele estava com dor de cabeça, eu vi que era emocional, que não era importante. Ele gostava muito de futebol. Eu falei assim, o meu filho, fala para mim a escalação do Galo. Aí ele pensou e falou, tal. Eu falei, que legal. Ele falou, e foi embora, esqueceu a dor de cabeça. Então ele mudou o pensamento, ele focou a atenção em outra coisa, e a dor de cabeça foi embora. Então a crise de pânico é parecida. E eu vou até comentar assim, um exemplo pessoal. Por favor, claro, fica à vontade. Eu tinha uma certa dificuldade para falar em público, eu tinha um certo grau de fobia social, principalmente para falar em situações não planejadas. Quando eu preparava uma palestra, era tranquilo, mas em reuniões, situações não planejadas, eu ficava muito ansioso, ficava com o coração acelerado, eu ficava com um aperto no peito. Eu comecei a perceber que quando eu tinha essas sensações, eu ficava me preocupado, ficava me desqualificando, ficava pensando assim, puxa, as pessoas vão perceber, eu devia controlar minhas emoções, eu devia ser mais frio, afinal de contas eu sou um psiquiatra, eu devia ser senhor das minhas emoções. E depois eu pensei, puxa, que bobagem, né? Eu vou aceitar que eu tenho isso, eu vou aceitar que isso é parte do pacote. Eu vou aceitar que quando eu falo em público é com emoção. E quando eu passei a aceitar, e fui falar em público, a emoção vinha, eu falava, em vez de brigar com a emoção, eu passei a cumprimentar ela, eu falei, que bem-vinda, ansiedade, vem cá, vamos falar junto comigo. Que legal. Aí parou. Hoje eu confesso que eu estou aqui conversando com você sem ansiedade. Puxa vida, porque a gente está batendo um papo, né, doutor? A minha queridíssima Mariana Ferrão, né, foi minha companheira de jornada durante tanto tempo, ela gosta muito de usar uma expressão sobre o medo, que ela diz o seguinte, o medo, na verdade, ele é muito tímido, o medo não gosta de holofote, o medo não gosta de luz em cima dele, ele fica ali, te tratando nas sombras. Quando você acende a luz, fala, vem medo, vamos dançar, coloca ele no pedestal, acende a luz da ribalta para ele some. Isso, e foi perfeito. Exatamente isso que o senhor fez, doutor. Não é? Então é isso, eu trabalho com os pacientes para eles melhorarem, mas trabalho também a aceitação. Quando a emoção vier,
Um caminho também é não ficar brigando muito com a emoção, deixar a emoção vir. Ela não pode te fazer mal, ela não pode não vai te fazer nada. Agora, dentro desse raciocínio aí do senhor, né? O senhor citou o exemplo de um paciente que, por exemplo, tem medo, é um gatilho, citando o exemplo do ônibus. Existe uma terapia assim, de exposição a isso? Tem um momento que ele vai deliberadamente e fala, não, você tem medo de entrar no ônibus porque deu um problema, mas agora você vai pegar esse ônibus. Essa exposição, ela é indicada, ela existe ou ela pode ser perigosa? A coisa mais difícil na vida, no tratamento psiquiátrico, na vida em geral, é a evitação. Quando a pessoa enfrenta as dificuldades nela, ela pode ter pode dar certo, que vai ser bom, vai ter um reforço positivo, pode dar errado, ela aprende alguma coisa. Por exemplo, hoje de manhã, eu fui numa corrida com uma amiga minha e ela tem diabetes, ela passou mal, mas a gente aprendeu. Aprendeu por que ela passou mal, como é que tem que manejar a insulina, como é que isso é feito. Então foi bom ter ido, porque ela aprendeu alguma coisa com isso. Então, esses medos são assim também. Então a gente tem que estimular o enfrentamento, mas tem que ser gradual, tem que ser com muito cuidado para não desqualificar o paciente. Então a gente nunca manda ele ir andar de ônibus se ele tem medo. A gente sugere, a gente trabalha, a gente vai trabalhando isso na cabeça dele, o ideal é que ele mesmo proponha isso. Porque se ele não enfrenta, ele só fica com a situação da cabeça dele. Ele fala assim, se eu andasse de ônibus, eu ia ter passado mal, ia ter acontecido isso, e fica só com a fantasia. Se ele enfrenta, ele tem condições reais, e tem que ser gradual. Então, por exemplo, se ele está com muita dificuldade, então um dia ele vai no ônibus mais vazio, ele entra e sobe num andar, num ponto, depois desce no outro, ou então ele vai acompanhado, ou então o terapeuta pode até ir com ele da primeira vez, ou então no consultório a gente faz um exercício mental, assim, de visualizar que ele está indo no ônibus, indo na imaginação. Então tem que ser gradualmente. À medida que ele for ficando confortável, a gente vai indo de novo. Passo a passo, né, doutor? A gente tem aqui, né, um quadro, porque a gente sabe que doenças psiquiátricas, né, são envoltas de muitos preconceitos, muitos tabus, muitas verdades pré-estabelecidas. E aí a gente tem todo o programa, o senhor já teve aqui, o senhor conhece, é o Mito ou Verdade, que ajuda a transmitir informação de qualidade sobre esse determinado assunto e no caso específico do transtorno de pânico. O senhor está preparado para falar se é mito ou verdade? Ótimo, adoro essa parte do programa. Então vamos lá. A primeira questão é essa, as mulheres têm mais síndrome do pânico do que os homens. É mito ou verdade? É verdade, a incidência de transtorno do pânico é maior em mulheres, assim como de depressão. Agora, os homens têm seus problemas também, né? Os homens têm um índice maior de alcoolismo, né? Cada um com a sua fatia de problemas, né, Fernando? Mito ou verdade, a síndrome do pânico é tratada com remédios para depressão? É verdade, os antidepressivos são chamados assim, mas na verdade não é um termo muito preciso, não. Porque os antidepressivos são usados para tratar a depressão, mas também para tratar a ansiedade. Não só transtorno do pânico, como outros transtornos ansiosos, como transtorno de ansiedade generalizado, ou fobia social, ou transtorno de estresse pós-traumático, até o transtorno obsessivo-compulsivo. E eu queria falar sobre os preconceitos em relação aos antidepressivos, que há muitos preconceitos em relação aos motivos errados. Assim, as pessoas têm medo, às vezes, de causar dependência, os antidepressivos não causam dependência. O que acontece é que o tratamento tem duas fases, uma fase inicial para a pessoa melhorar, depois a fase de manutenção, que mesmo a pessoa estando bem, tem que tomar o remédio por algum tempo para não ter uma recaída. A duração desse tratamento vai depender assim, de quantas crises ela teve, da gravidade, do combinado da pessoa com o médico dela. O que pode causar dependência são os remédios de tarja preta. Aí sim, se a pessoa abusar, pode causar dependência. Os antidepressivos, em geral, não são sedativos, né? A maioria dos antidepressivos não são sedativos. Então, a pessoa tomar antidepressivo não é fraqueza, o transtorno psiquiátrico não melhora com força de vontade só, a origem é multifatorial, tem a ver com questões psicológicas, mas tem a ver com questões orgânicas, inclusive as crises de pânico têm origem até genética, quem tem mais casos na família tem mais chance de ter, tem a ver também com uma desarmonia na química do cérebro. Então não adianta só querer melhorar, só ter força de vontade, a pessoa tem que ter as ferramentas adequadas, né, que no caso são os antidepressivos, a terapia. E a preocupação real dos antidepressivos é com os efeitos colaterais, que todo remédio pode ter efeitos colaterais, que variam de um antidepressivo para outro. Então a pessoa tem que conversar com o médico e ver com ele qual que é o antidepressivo mais adequado para ela e depois ir acompanhando, para ver se está reagindo bem ou não.
Mas os antidepressivos, em geral, são bem tolerados. E esse preconceito, ele não faz sentido, porque se a gente considera a depressão como uma doença crônica, uma doença que tem que ser tratada para a vida inteira, a gente pode comparar também com a pressão alta, que também pode ser uma doença crônica, que necessita de um remédio e ninguém reclama, porque tem que tomar remédio para controlar a pressão e, por que não, também, às vezes, para controlar algum problema ligado à nossa saúde mental, né, doutor? Perfeito. A maioria das doenças são assim, né? Pressão alta, diabetes. A pessoa faz o tratamento inicial para melhorar, depois um tratamento de manutenção. Porque ela corrige aquela desarmonia no corpo dela, depois tem que continuar tratando para manter aquela correção. E em medicina, o que a gente cura realmente, né, são questões cirúrgicas ou então são infecções, né? Que você dá um remédio, né, mata aquela bactéria e está curado. A maioria das outras doenças são de tratamento crônico e, né, de mudança de hábitos. E quando a gente fala de saúde mental, né, a gente precisa ter esse olhar menos comprometido com verdades que, na verdade, não são estabelecidas, né, na nossa vida social, né? Mito ou verdade? Mais uma, doutor Rodrigo. A síndrome do pânico é causada por um desequilíbrio na sensação de medo? Como eu disse, como todos os outros transtornos psiquiátricos, o transtorno do pânico é multifatorial, né? Tem uma predisposição até genética de uma alteração na química do cérebro. E sim, o transtorno do pânico, né, depois de instalado, é uma doença do medo. Porque o problema não é tanto ter as crises de pânico. O problema é o medo que a pessoa tem de eventualmente ter de novo outras crises, de começar a se restringir por causa disso. O medo do medo de ter medo, né? É o medo da emoção. É o medo da emoção. Vamos lá, mais um. Mito ou verdade? Mulheres em idade fértil têm maiores chances de sofrer com síndrome do pânico por causa da oscilação dos hormônios. O transtorno do pânico é mais frequente em adultos jovens, em mulheres, sim, verdade. Idade reprodutiva. Sim. A pessoa tem aquela crise, fica... E é interessante, assim, que isso até facilita o diagnóstico, que são pessoas que menos frequentemente têm doenças orgânicas, né? Então, o diagnóstico mais frequente nesse grupo de pessoas jovens acaba sendo essas crises de pânico. O senhor já disse que existe uma prevalência maior também nas mulheres, e aí, então, a questão dos hormônios tem que ser levada em conta quando avalia a situação de uma forma global, né, doutor? Tem mais a ver com uma disfunção dos neurotransmissores no cérebro, né? O nosso cérebro é como se fosse uma sopa com bilhões de neurônios que se comunicam por meio de estímulos químicos, elétricos. Então, por isso que, com os neurotransmissores, serotonina, noradrenalina, dopamina, por isso que os antidepressivos são necessários, porque eles ajudam a equilibrar essa química cerebral. Mais um, mito ou verdade? Uma das formas de ajudar a pessoa em crise é orientando a controlar, por exemplo, a respiração. Isso é uma técnica, assim, quando a pessoa está tendo uma crise de pânico, ela pode começar a respirar muito rápido e isso atrapalhar. Então, uma técnica é realmente fazer a respiração abdominal, né? Fazer a respiração mais com o diafragma, né? Respirar devagar, gradualmente, como outras técnicas, né? Relaxamento, focar a atenção em outra coisa. A meditação, a gente estava conversando aqui antes, né? Como ela ajuda esse olhar para dentro, né? É muito importante. Mas respirar, então, é verdade. Respirar com calma, entender, respira, né? É uma dica de ouro aqui dentro desse nosso assunto? É uma ferramenta que pode ser útil também. Cada pessoa vai achar as ferramentas que são mais úteis para ela. O mais importante é perder o medo da crise, saber que aquela ansiedade pode vir e que é desagradável, não é gostoso ficar ansioso, mas que não passa disso, não vai trazer maiores consequências. Enfrente o medo, acenda a luz para o medo desaparecer. O medo não gosta a gente está falando sobre isso aqui, é interessantíssimo. Mais um aqui, doutor. Existe prevenção para a síndrome do pânico, mito ou verdade? Quanto mais a pessoa levar a vida equilibrada, assim, né, o modelo psiquiátrico é de estresse diástase, quer dizer o quê? A pessoa tem a vulnerabilidade para ter uma doença psiquiátrica, né, seja transtorno do pânico, depressão, ansiedade, e essa vulnerabilidade pode aparecer dependendo do estresse que a pessoa está vivenciando. Agora, o estresse tem a ver não só com o que acontece com a pessoa, mas com as leituras que ela faz das situações. Por exemplo, hoje eu atrasei um pouco para chegar aqui, né, uma amiga minha passou mal, eu atrasei um pouco. Se eu fico muito apavorado com isso, eu crio um estresse desnecessário. Mas eu falei assim, bom, vou avisar que vou atrasar uns minutos, não tem problema, isso faz parte, são coisas da vida. E não fiquei estressado. Então, o estresse não depende só do que acontece, depende da forma que a gente lida com as situações. Então, se você tem a vida equilibrada, né, se você
não tem muito estresse, muita ansiedade, você faz atividades físicas regulares, se você tem bons hábitos, né? Se você não fuma, não bebe excesso, isso realmente reduz o risco profilaxia, né? De adoecimento. Como diz aquela música fantástica, né? Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Acho que aí está a receita toda nesse verso, né, doutor? E depois que a pessoa tem um transtorno do pânico, aí a prevenção por tratamento. Seja com medicação, seja com psicoterapia, né? Tem mais evidência da terapia cognitivo-comportamental, ou seja com as duas. Tá bom. Tem mais um. Síndrome do pânico não tem cura. Mito ou verdade? É mito. Assim, tem pessoas que podem curar, sim. Né? Isso é uma coisa interessante da terapia sobre a medicação. Casos graves, geralmente tem que usar a medicação, mas casos leves a moderados podem até ser tratados com a terapia. E a terapia tem essa coisa interessante que a medicação só faz efeito enquanto a pessoa está tomando. Na hora que ela para de tomar, deixa de fazer efeito. A terapia não. A pessoa aprende ferramentas que ela carrega com ela ao longo da vida. Então, ela pode, assim, com a terapia, eventualmente ficar livre do transtorno do pânico. Mas isso depende de caso a caso. Tem casos que podem ficar curados e tem casos que vão precisar de um tratamento a longo prazo. E o doutor é um entusiasta da terapia cognitiva comportamental cognitiva, a famosa TCC. É uma terapia rápida, com prazo definido. Essa seria uma das diferenças importantes dessa terapia que o senhor indica como tratamento para a crise do pânico? A terapia cognitivo-comportamental é que tem mais evidências para transtorno do pânico como para outros transtornos psiquiátricos, como depressão, toque, transtornos alimentares. Ela foi desenvolvida por um psiquiatra na década de 60, o Aaron Beck, e ela fala o seguinte, que a gente reage emocionalmente, não tanto às coisas que acontecem com a gente, mas às leituras que a gente faz das situações. E que toda emoção que a gente sente tem a ver com o pensamento que a gente teve, influencia no nosso comportamento. Então, por exemplo, se a pessoa, que a gente deu o exemplo de entrar no ônibus, se ela tem medo de estar crise de pânico no ônibus, ela entra no ônibus e pensa assim, puxa, não consigo sair daqui se eu passar mal. E se eu passar mal aqui? Talvez ela já fique ansiosa. Se ela pensar assim, não, estou bem, eu estou me tratando, estou bem, se eu ficar um pouco ansioso é normal, é por causa do meu medo, da minha ansiedade, de repente ela não vai passar mal. Então, ela sente as coisas, não tanto em função do que acontece, dos eventos, como entrar no ônibus, mas dessas leituras, dessas interpretações. Então, a terapia cognitivo-comportamental tende a ser mais focada assim. Quando eu vou tratar meus pacientes, normalmente eu combino 12 sessões. A gente traça algumas metas, ela é focada em objetivos. A gente combina 12 sessões, né, uma a cada semana, ou se for mais grave, a cada 2 vezes por semana. E depois dessas 12 semanas, a gente avalia. A gente vê onde que a gente chegou dentro desses objetivos, ver se a gente precisa fazer mais sessões, se pode começar a espaçar as sessões, se já dá para ter alta. Claro que casos mais graves, transtorno de personalidade, né, não tem tratamento rápido, são casos que precisam de tratamento a longo prazo. Mas o legal da TCC é que ela utiliza também até mesmo recursos tecnológicos, né? Tem um aplicativo colocado no telefone que você pode meio que mapear as suas emoções. É muito bacana isso, porque ela é muito conectada com a vida prática, né, doutor? Com a nossa rotina, né? E a relação que a gente tem com as nossas emoções, né? E começando a fazer terapia, muda um pouco o enfoque, porque a pessoa, quando chega para mim, ela quer ficar livre daquilo, quer ficar livre da emoção, livre das crises de ansiedade. Aí eu vou trabalhando com ela para mudar esse enfoque. Eu não quero que ela fique livre da ansiedade, eu quero que ela aprenda a lidar melhor com a ansiedade. Então, me despeço dela, quando acaba a consulta, e falo assim, de hoje para a semana que vem, se não acontecer nada, se você chegar para mim semana que vem e falar assim, eu estou ótimo, eu falo, ótimo, que bom, é isso que a gente quer. Mas se você tiver algum episódio de ansiedade, de angústia, de tristeza, alguma emoção negativa entre aspas, porque são emoções necessárias para a nossa vida, até evolutivamente. Né? Se a gente não tivesse ansiedade, a gente ficava acomodado, a gente não corria atrás de resolução para os nossos problemas. Então, falo com ela, se você tiver alguma emoção negativa, eu quero que você preste atenção, que você se pergunte o que estava acontecendo, o que estava vindo na minha cabeça nessa hora, o que eu senti. Às vezes eu peço até para ela anotar para mim, e isso vai ser material rico para a gente trabalhar na próxima consulta. Então, muda o enfoque de evitar a emoção para aprender a lidar com a emoção. Exatamente, para se olhar, para se conhecer melhor. Doutor Rodrigo, muito obrigado pela participação, pela generosidade aqui conosco. Sempre bem-vindo. Obrigado, Fernando. Sempre um prazer bater bola com você. Né? É um luxo, assim, ser entrevistado por você. Puxa vida, um luxo enorme para a gente ter altíssimo nível aqui de entrevistados fantásticos.
Muito obrigado. Volte sempre, doutor. E parabéns de novo, o programa Viver Brasil, pelos temas obrigado. sempre relevantes e importantes. Vamos juntos. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já falando sobre crise de pânico, transtorno de pânico. A gente volta com o nosso Saúde e Bem-Estar aqui no canal Viver Brasil.